Raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui em mais um episódio insano do Roda e Avisa. 14 anos já, mais de 900 episódios, dos quais sei lá quantos são em vídeo, uma batelada provavelmente. A pauta hoje tem a ver justamente com Raríssimos, que eu coloquei no começo, e também com mais um desafio inexplicável que eu lancei para mim mesmo algumas semanas atrás, que foi a série 1000 Toques. Eu propus para mim mesmo publicar sistematicamente no LinkedIn artigos que tivessem exatamente 1000 toques. Exatamente, eu conto. Se não tiver 1000, se tiver 1001, eu reescrevo para ter 1000. Já escrevi 2 e hoje eu quero escrever mais um. Então esse episódio aqui na verdade é uma reflexão ao vivo e a cores, é um making of, são os bastidores aqui do que pretendo escrever em 1000 toques lá no LinkedIn, que obviamente vai ter uma audiência pequena, e de novo a audiência, acho que é a pauta aqui. Eu tenho falado, acho que o primeiro episódio do 1000 toques foi sobre KPIs, sobre métricas, né? E a ideia é se felicidade era um bom KPI. O segundo foi sobre sexiness, né? O quanto as coisas têm que ser sexy. Então, eu vou fazer aqui um exercício para mim mesmo, tentar costurar um pouco da minha carreira, que é um quebra-cabeças, e uma montanha-russa e uma coisa que é meio sem pé nem cabeça mesmo. Vou tentar dar uma de Steve Jobs aqui, vou tentar conectar os pontos, que é um exercício completamente artificial, porque é ficcional, porque na verdade eles não conectam não. Mas o exercício vale, tá? O exercício vale. Antes de trabalhar com internet, que eu comecei lá em 96 mais ou menos, eu trabalhei por algum tempo em televisão, tá? E trabalhei por algum tempo em televisão aberta. E naquela época, imagina, 90 e alguma coisa, 91, 92, 93, 94, televisão era um pouco mais primitiva do que a gente vê hoje. Era tudo gravado em fita, a gente escrevia em máquina de escrever, né? Mas uma das coisas interessantíssimas que eu me lembro bem, eu trabalhei no SBT, na redação lá do Jornal da Gente, qualquer monitor, e os monitores não eram monitores de LCD, plasma, não, eram TVs mesmo, cada uma de uma Philips, fio com a zona, cada uma de um jeito. Mas se você colocasse qualquer uma delas num certo canal 12 especificamente, você via uma tela preta de DOS, não sei se alguém lembra o que é DOS, tela preta com os númerozinhos brancos ali, que era a tela, em princípio, em tempo real, do Ibope. O Ibope, aquela empresa de monitoramento, ou de, sei lá, mensuração de audiência televisiva. Eu não vou entrar aqui no mérito de como isso era mensurado, não vou entrar no mérito do quanto o Ibope era idôneo, deixa para lá. Mas a gente vivia em função disso, era uma coisa insana. Chegou num certo momento em que a batalha pelo Ibope com a Globo virou uma guerra santa. Eu entrei logo depois do telejornal que a gente trabalhava, ter pela primeira vez, né, na história conhecida, ter ultrapassado acho que o Jornal Nacional em termos de pontos. Aí o pessoal dançou na mesa. Então o acompanhamento em tempo real do Ibope era a nossa métrica se uma determinada reportagem estava indo bem ou não. Então, o que deu Ibope, o que não deu? E aí parece essas coisas, como primeiro, era literalmente uma caixa preta, né? A gente não sabia muito bem qual era o critério. Lembra um pouco essas coisas de inteligência artificial, né? Quando a inteligência artificial tenta descobrir um padrão, machine learning, né? Então a gente tentava descobrir um padrão nessas flutuações do Ibope. Então eu lembro que nessa história de seguir o Ibope, fizemos matérias com jumentos que bebiam pinga, com papagaios que tinham fugido. A gente fez matérias em que a Esquadrilha da Fumaça era acompanhada ao som da Marselhesa, e quando acabou a trilha da Marselhesa a gente colocou o hino do Corinthians. Coisas completamente sem pé nem cabeça, mas que aparentemente tinham impacto no Ibope, tá? Ok, então Ibope, a gente se pautava pelo Ibope. Curiosamente, eu acho que então vamos voltar um pouco para a televisão. Vamos voltar um pouco mais ainda para o meu tempo na ECA. Na ECA, acho que algum professor lá de cinema veio contar pra gente que o Coppola, o Francis Ford Coppola, ele fazia o seguinte: ele fazia um filme para ganhar muito dinheiro, sei lá, Poderoso Chefão, tá? Ele enchia o rabo de dinheiro, e com essa super grana ele fazia um filme que ele gostava.
né? Então assim teriam saído filmes como Fundo do Coração, que é um absoluto primor, uma inovação brutal, tanto em termos técnicos quanto narrativo, sensacional, mas que não foi um sucesso de público e vendas, mas o cara fez. Então, em princípio, reza a lenda que ele fazia isso, ganhava muita grana para bancar alguns projetos que não eram tão lucrativos assim, ou que, usando o jargão que eu estou usando aqui, não davam tanto ibope. O que acontece? Eu me lembro, televisão, em princípio, você tinha lá a grade é o conjunto de programas ao longo do tempo, né? Então, televisões que se prezavam tinham programas que davam muito ibope, e de repente, por uma decisão editorial, curatorial ou de negócio, você tinha programas ali que eram importantes para a emissora, em termos de imagem, de posicionamento, mas que não necessariamente davam tanto ibope, eles podiam até ser deficitários. Jornalismo, eu acho que um pouco entrou nessa, vou chutar, alguém me corrija, por favor, mas eu acho que jornalismo era um pouco dessas coisas. O jornalismo investigativo, bem feito, é muito custoso, custa caro, e não necessariamente dá tanto retorno quanto uma novela. Mas as emissoras investiam em jornalismo para dar um certo caráter de seriedade e tal. Em algum momento, alguém chegou, eu não sei quem foi, tem que arder no inferno provavelmente, e chegou, deve ter feito algum cursinho de administração em algum lugar, tal, algum MBA, na época isso não tinha MBA, não sei. E aí falou assim, não, cada programa tem que ser lucrativo por si. Cada programa tem que ser lucrativo por si. Não tem essa da gente bancar um programinha aí deficitário. Aí o que acontece, de uma hora para outra, se o jornalismo tem que ser lucrativo, ele tem que se pautar por qual lógica? A lógica dos anunciantes, que é a lógica do ibope. Pois muito bem, a lógica do ibope. Aliás, um outro fenômeno, já que eu mencionei anunciantes, é curioso porque num certo momento eles perceberam que o ibope, coisas que davam muito ibope, por exemplo, sensacionalismo, dava muito ibope, não necessariamente atraíam bons anunciantes, né? E aí os anunciantes começaram a recuar e recuou-se do sensacionalismo. Então, só para mostrar que o ibope por si só não era necessariamente uma boa medida de nada, né? Você tinha essa história dos anunciantes. Mas voltando à vaca fria, essa história de que cada unidadezinha, cada business unit, como se chamava na época, tinha que ser lucrativa por si só, de uma certa maneira impactou também o digital. Por quê? Agências antes do digital eram obscenamente lucrativas, era uma coisa completamente surreal, não só porque o lucro era muito alto, porque também o lucro no Brasil dependia de uma prática muito questionável, que era o BV, que era uma coisa que parecia caixa 2, um negócio meio zona cinzenta, para não dizer que era realmente cabuloso, mas e que está devagarinho caindo bem devagarinho, mas está caindo em desuso, espero. Bom, mas o que acontece? Propaganda era monstruosamente lucrativa. Aí o que acontece? Quando a internet começou a ficar sexy, quando o digital, os interativos, como a gente chamava, começaram a ficar sexy, eles não eram necessariamente lucrativos, mas eles eram sexy. Eles traziam para as agências tradicionais uma aura de modernidade. Então, não, vem falar com a gente que a gente também entende disso, mesmo que isso não seja tão lucrativo quanto um anúncio na Veja, uma propaganda na Globo, tal. Tá bom. Então, durante algum tempo, digital começou a ser incorporado pelas agências seguindo uma lógica diferente. Ele era dado de graça, ele não precisava dar dinheiro, tal. O que acontece? Na hora que o digital começa um pouco a ameaçar, ou começa a querer dar dinheiro, ou que a propaganda tradicional também começa a entrar em xeque, as agências começam a falar, não, o digital tem que dar dinheiro e tem que dar tanto dinheiro quanto dá o resto. E aí é letal. Então, eu lembro de várias iniciativas, eu mesmo já caí nessa armadilha algumas vezes, em que o cara montava um núcleo de digital, aí dali a 6 meses ele falava, não, vocês têm que ser tão lucrativos quanto o resto, e como a gente não era, fechava-se o núcleo digital, né? Ou terceirizava, ou fazia alguma outra patetada. Tanto que acho que na última vez que alguém me chamou, alguém bacanérrimo, de uma agência bacanérrima, um cara elegantérrimo, me chamou para tocar o núcleo de digital numa agência de assessoria de imprensa, né, de PR, eu olhei e falei, eu vou ser muito sincero com você, você deve estar me chamando porque algum cliente perguntou se você tinha digital,
Aí você disse que tinha, agora está correndo atrás do prejuízo. Aí a gente vai montar uma unidade, ela vai ser deficitária, daqui a 6 meses você me demite. É o que vai acontecer. Eu não preciso me dizer que parou por aí, é o processo de seleção. Mas vamos voltar para o que me interessa aqui, de novo a questão do Ibope, né, da questão da audiência. Isso é uma coisa curiosa, porque hoje você tem, num Facebook da vida, vamos pensar no Facebook, você tem algoritmos ali tentando priorizar alguns tipos de conteúdo em função de algum tipo de parâmetro. Vamos chamar de Ibope, né? Qual é o Ibope do Facebook? É o que gera mais interação, é o que é o mais compartilhado, o que as pessoas comentam mais. Deve ter ali algum tipo de critério, provavelmente deve ser uma caixa preta, assim como o PageRank do Google também é uma caixa preta, de dizer o que é, em princípio, um Ibope legal. Acontece o seguinte, e se, né, o que o Facebook considera Ibope legal, ou seja, aquilo que em princípio gera uma métrica que ele consegue traduzir melhor, com mais eficiência em dinheiro, e se esse critério estiver favorecendo justamente o sensacionalismo, a pobreza de espírito, o divisionismo, a cisânia, né, como diria um amigo meu mais culto, né, e se de repente o Facebook descobriu que esse tipo de empobrecimento mental da humanidade é o que dá mais dinheiro, é aquilo que responde mais rápido, aquilo que gera reações mais apaixonadas, aquilo que... Se for isso, então a gente está promovendo uma seleção natural. Lembre-se, seleção natural do ponto de vista biológico é assim. As coisas se reproduzem, mas com um errinho aqui, outro ali. Alguns desses errinhos, por acaso, podem fazer com que o indivíduo em questão reproduza mais. Outros podem fazer com que o indivíduo reproduza menos. Quem reproduziu mais vai levar esse errinho adiante. E esse errinho vai preponderar. Então o errinho acaba sendo uma mutação que nesse caso é visto como positiva porque favorece a multiplicação daquele cara. Então isso pressupõe o quê? Que você tem uma variação meio randômica, meio aleatória, e 2, que o ambiente de alguma maneira é punitivo, né? O ambiente mata quem não for tão... Então o Facebook de uma certa maneira é um ambiente punitivo porque ele pune quem não, em princípio, por conta do algoritmo, quem não gera esse Ibope, né? Quem não gera esse Ibope é condenado, como é a minha história da minha vida, a minha sina, a um Ibope muito baixo e a reproduzir muito pouco, enquanto ele vai favorecer aquelas coisas que são premiadas ou que são vistas como positivas pelo bendito algoritmo. Pois bem, acho que a gente tem visto as consequências por aí. Trump, Brexit, o Brasil completamente rachado, né? Gente aprendendo como hackear e como incentivar essa história. Você tem fake news, você tem gente... Bom, vira uma indústria em torno disso. Agora eu quero ver como é que eu vou traduzir em 1000 toques isso que para mim talvez seja o eixo central da questão. A hora em que você tem uma determinada métrica, né, como parâmetro final, no caso Ibope, que tipo de futuro que isso conduz? Vamos pensar, por exemplo, na política. Política também tem uma questão de Ibope, que é o voto, né? Então, quando um candidato vai a um palanque, ou faz um vídeo nas redes sociais, ou faz lá um comício não sei aonde, eles fazem de conta que tem um monte de gente, aquelas coisas que o Lula faz, ele normalmente vai falar de coisas que têm Ibope. Não necessariamente a solução de todos os problemas. Por exemplo, nós moramos num país em que 50% da população, mais ou menos, não tem acesso a esgoto, certo? É horrível isso, é horrível, é tenebroso. Mas acontece o quê? Esgoto não é sexy, esgoto não dá Ibope. O que dá Ibope? Consumo, talvez? Aposentadoria para todo, não sei, algumas coisas dão Ibope, outras não, e algumas coisas que são fundamentais não dão Ibope. Quando começou a campanha, como é que chamava o cara que lá no Rio de Janeiro tentou borrifar para acabar com a febre amarela, agora deu branco, logo não lembro. Bom, aquilo foi absolutamente impopular,
né, as pessoas protestaram, onde já se viu derrubar as casinhas velhas, mas cara, era o que era necessário. Quando em Londres você começa um sistema de esgoto absolutamente, né, revolucionário para a época, que está de pé até hoje, isso também não deve ter dado ibope para ninguém. Quando Haussmann em Paris também tornou Paris o que ela é hoje, ninguém gostou, muita gente protestou, mas em princípio foi feito. Então isso é uma questão curiosa, porque a gente está num mundo que oscila entre as coisas que dão ibope e que não necessariamente levam a alguma coisa muito transformadora, né? E coisas que são impostas às vezes por governos autocráticos que não estão nem aí com o ibope nem nada, mas que podem colocar esses caras na vanguarda de um monte de coisa. Quando a China investe em energia solar ou em computação quântica, ou quando ela de repente investe num suprimento de água decente para os próximos séculos. Quer dizer, são questões que não estão passando pela lógica do ibope, mas estão pensando pela lógica do que o partido acha necessário. Não sou a favor de autocracia, não sou a favor de comunismo, não sou a favor de nada disso, mas só para mostrar que a nossa neura com a popularidade, a nossa neura com o ibope, leva alguns becos sem saída. Eu tenho produzido esse tempo todo o roda e aviso, o radinho de pilha, etc. E tal, com zero preocupação pelo ibope. Fiquei rico? Não. Fiquei famoso? Não. Mas, cara, eu juro que eu me sinto trabalhando por uma causa nobre. Posso estar muito enganado. Raríssimos, acabei de chegar aqui no trabalho. Muito obrigado pela companhia. Grande abraço. René de Paula Júnior aqui no Roda e Avisa.